Fala galera, eu sou o professor Eduardo, tudo bem? Galera, todo mundo sabe que juros é um assunto presente no nosso dia a dia, certo? Mas vem cá, você sabe o que é juros? E principalmente, você sabe como que calcula juros simples? Então fica comigo que até o final desse vídeo você vai aprender tudo nos mínimos detalhes, tá bom? Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, gente, vamos lá, vamos começar a nossa aula de juros simples. E antes de entender juros, a gente precisa entender o que é dinheiro. O que é dinheiro, professor? Dinheiro é uma propriedade privada, igual um carro, uma casa. Então, por exemplo, se você não tiver casa própria, você pode alugar a casa de alguém, usar essa casa e no final do contrato você devolve a casa e você vai ter pago os aluguéis, certo? Com dinheiro é a mesma coisa. Se você precisa de dinheiro para comprar um carro, por exemplo, e você não tem o dinheiro para comprar à vista, você vai financiar esse carro. O que está acontecendo na verdade? Você está usando o dinheiro do banco, o dinheiro de outra pessoa, no final do contrato você vai ter que devolver esse dinheiro e pagar uma espécie de aluguel para usar esse dinheiro. O nome desse aluguel é juros. Então o que é juros? Juros é como se fosse o aluguel que você vai pagar para usar o dinheiro de outra pessoa. Quando você pega o dinheiro de outra pessoa, vai aparecer para você nos enunciados dos exercícios como empréstimo, financiamento. Então isso tudo é você usando o dinheiro de alguém. Então você vai ter que pagar o aluguel, você vai ter que pagar os juros. Mas pode acontecer de você estar emprestando dinheiro para outra pessoa. Quando você está emprestando, vai aparecer nos enunciados como investimento ou qualquer sinônimo disso. O que é investir dinheiro? É emprestar o dinheiro para outra pessoa, no final do contrato a pessoa devolve o seu dinheiro e te paga juros, te paga um aluguel para usar o seu dinheiro, tá bom? Então vamos lá, ó, algumas coisas importantes. Duas fórmulas que você vai precisar para fazer contas com juros simples. J-CIT, M igual a C mais J. Bom, esse J que aparece aqui e aqui é esses juros que eu acabei de te explicar, né? É essa espécie de aluguel para você usar o dinheiro de outra pessoa. Esse C que aparece aqui e aqui, a gente chama de capital. O que é capital? Capital é o dinheiro que foi emprestado. Não interessa se é você que pegou emprestado ou se é você que está emprestando. Todo o dinheiro que foi emprestado, a gente chama de capital. Então tem que tomar muito cuidado nos enunciados pelo seguinte. Imagina que você vai comprar um carro. Aí você dá 10 mil de entrada e você parcela outros 60 mil reais. O capital vai ser só os 60 mil reais, porque 10 mil reais era dinheiro seu. 60 mil seria o que você pegou emprestado, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com esse capital. Capital é o dinheiro que foi emprestado. Juros é o aluguel que vai ser pago para usar esse dinheiro. O que é montante que aparece aqui, ó? Montante é tudo que você vai ter que devolver. Então você pegou o dinheiro emprestado. Depois você vai ter que devolver esse dinheiro mais o aluguel, mais os juros. Então olha só. Montante é o capital, é o dinheiro que você pegou emprestado, com mais os juros, tá bom? O que é esse I, que é a taxa? A taxa é uma porcentagem que vai ser aplicada em cima do capital. Então, essa taxa, essa letrinha I, sempre vai ser uma porcentagem. Essa taxa, o exercício vai te falar se está ao dia, ao mês, ao ano, tá bom? E esse T, que é o tempo, também pode estar em dias, meses e anos. Por que eu coloquei a taxa e o tempo em uma chave, como se tivesse agrupado? Porque tempo e taxa precisam ter a mesma unidade de medida. Se não tiver, você vai ter que transformar para que fique na mesma unidade de medida. Então, por exemplo, vamos supor que a taxa esteja ao mês. O exercício vai te falar isso. Taxa de 5% ao mês. Tá bom, a taxa está ao mês. E o mesmo exercício te deu tempo em anos. Então você vai ter que transformar ano para mês. Eu sempre aconselho meus alunos a transformar o tempo para taxa. Então se tiver diferente, ó, ao mês, e aqui está em anos, sempre transforma o tempo para ficar concordando com a taxa. É mais fácil. Então olha só, para transformar de ano para mês,
é só multiplicar por 12. De mês para dias, é só multiplicar por 30. Se eu quiser voltar, é só dividir, ó, de dia para mês, divide por 30, de mês para ano, divide por 12. Então é muito importante que tempo e taxa estejam na mesma unidade de medida, tá bom? Então vamos lá, ó. Capital é o dinheiro que foi emprestado. Juros é o aluguel que você vai pagar para usar esse dinheiro. M, que é o montante. Montante é todo o dinheiro, é um monte de dinheiro que você vai ter que devolver. Ou seja, tudo que você pegou emprestado com mais o aluguel. I é a taxa e T é o tempo. Esses dois precisam estar na mesma unidade de medida. Ficou bem claro para você? Então dá uma pausa aí no vídeo e copiou. Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar a nossa aula de juros simples vendo como que essas coisas aparecem na prática. Vem comigo, ó. Para comprar um carro, João precisou financiar o valor de 40 mil reais. Opa, ele já me deu a primeira informação? Já vem e anota. Ele não precisou financiar esse valor de 40 mil reais? Então isso daqui é o dinheiro que João precisou pegar emprestado. Então já pega essa dica para você. Vai lendo e já anotando os dados. 40 mil vai ser o meu capital. Tá aqui, ó. 40 mil reais. Que deverão ser pagos sob regime de juros simples. O exercício sempre vai te avisar quando é juros simples. Com taxa de 1,5% ao mês. Ele acabou de me falar a taxa. Vem e anota. Taxa 1,5% ao mês. Este valor deverá ser pago em 3 anos. Olha outra informação importante. 3 anos é a informação do tempo. 3 anos. E logo de cara eu vejo que o tempo está em anos, a taxa está em meses. Então eu vou transformar anos para meses multiplicando isso daqui por 12. Já faz agora, ó. 3 vezes 12, 36 meses, tá bom? Então no T a gente vai usar o valor 36. Qual o montante a ser pago por João? Então destaca a sua pergunta. Então o primeiro passo é esse, lê, anota os dados, destaca a sua pergunta. O segundo passo, professor, não sei nem por onde começar. Começa pela pergunta, vamos lá, ó. Ele não quer saber o montante? Montante é capital mais juros. Se você não sabe nem por onde começar, começa pela sua pergunta. Montante, capital mais juros. Capital, 40 mil. Os juros, eu ainda não sei. Então eu vou ter que dar uma pausa aqui nesse exercício, nesse ponto, e ir calcular os juros. Juros é J-CIT. J é os juros, C é o capital, 40 mil reais. I é a taxa, 1,5%. Trabalhe sempre com fração. 1,5%. Tá aí, ó. Vezes o tempo. O que é o tempo? 3 anos? Não, 36. A gente transformou esses anos para meses. 36 meses. E aí eu posso fazer simplificação, né? Corto esses 2 zeros aqui com esses 2 zeros aqui. Ficou 400 vezes 1,5, o resultado vezes 36. Então só de juros ele vai pagar R$ 21.600. Agora sim eu posso voltar para cá. O capital é 40 mil e os juros 21.600. Então vai ficar assim, ó. Montante igual a capital, que é 40 mil, mais os juros 21.600. Então o montante a ser pago por João vai dar R$ 61.600. Deu para entender direitinho? Você está conseguindo entender a matéria? Pergunta para mim aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Eu prometo para você que eu vou responder o melhor que eu conseguir, tá? Como se fosse uma aula mesmo. Tem alguma dúvida? Pergunta. Aproveita que você vai perguntar e já pede um tema de aula, tá? Eu prometo que eu vou gravar bem bacana para você. Esse canal só foi feito para que você vá melhor nas provas de matemática, tá bom? Então, se você pedir algum tema, eu prometo para você que eu gravo um vídeo caprichado para você, tá? Por enquanto, dá uma pausa aí no vídeo e copiou.
Bom, vamos lá, gente. Vamos continuar a nossa aula de juros simples e agora com certeza você já entendeu como é que faz, né? Não! Ainda não? Então provavelmente você deve estar com dificuldade em porcentagem, tá? Se for esse o caso, eu vou deixar aqui no card uma aula muito bacana, 10 minutinhos a aula de porcentagem, vale a pena assistir, tá bom? Eu vou fazer mais um exemplo para você, vamos para o nosso segundo exemplo, olha que bacana, vem comigo, ó. Esse daqui caiu na VUNESP, hein? Num balancete de uma empresa, consta que certo capital, ele não me fala quanto, certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano. Então eu já venho e já anoto. Taxa era a letra I. 30% ao ano. Durante 8 meses, olha só, o tempo ele me deu em meses. 8 meses. Eu não posso ter tempo em meses e taxa ao ano. Eu já vou fazer a transformação. Para passar de meses para anos, é só dividir por 12. Só que você nem precisa fazer a divisão, pode deixar na forma de fração, tá bom? Não tem problema. Rendendo juros simples, ele sempre vai falar, quando é juros simples, no valor de R$ 192. Olha que bacana. Ele já me falou o valor dos juros. Os juros simples estão no valor de R$ 192. Então eu anoto. Juros, R$ 192. O capital aplicado foi de, olha lá, ó, destaca a sua pergunta. Então é sempre assim, lê, anota os dados e destaca a sua pergunta. Professor, e agora o que eu faço? Eu não sei nem começar o exercício. Começa pela pergunta. Ele não quer saber o capital? Qual a fórmula que liga capital, juros, tempo e taxa? JCIP. Olha lá, ó. Não sabe por onde começar? Começa pela pergunta. J é os juros, R$ 192. C é o capital, ele não me falou, ó, é a pergunta. Eu vou deixar aqui como a minha incógnita. I é a taxa, eu vou trabalhar essa taxa aqui, ó, como uma fração. E T é o tempo, eu vou trabalhar com 8/12, tá bom? 8/12. E aí eu posso resolver isso daqui do jeito que eu quiser, né? Eu posso fazer 30 vezes 8, 100 vezes 12. Ou eu posso simplificar, ó. Eu vou cortar esse zero de baixo com esse zero de cima. Já ficou melhor. Ao invés de 30, ficou 3. Ao invés de 100, ficou 10. Eu posso simplificar ainda mais, olha só. 3 vezes 8 dá 24. Então eu posso cortar o 24 aqui de cima com o 12 aqui de baixo. Fica 2 aqui, ó. Então, 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 12, 2. Então, ficou 2 e ficou 10. Eu poderia simplificar ainda mais, ó. Esse 2 com esse 10. Eu posso fazer assim, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Ficou assim, então, ó. 192 igual a capital vezes... Aqui eu já cortei todo mundo, então é 1. Aqui eu cortei todo mundo, então sobrou 1. Aqui sobrou 5 e aqui eu cortei, sobrou 1. Olha só, ficou muito mais simples. Professor, eu não gosto de simplificação, eu não sei simplificação. Então também vale a pena você dar uma olhadinha na aula de frações. A aula de simplificação de frações tá muito bacana, tá curtinha também, vale a pena assistir, tá? Eu vou pegar esse 5 que está dividindo e vou passar para lá multiplicando. Então vai ficar assim, ó. 192 vezes 5 igual a C. E se você fizer essa continha simples aqui, você vai descobrir que o capital é de R$ 960 e acabou, tá bom? Dá uma pausa aí no vídeo e copiou. Bora lá, gente. Vamos continuar. Esse exemplo 3 é muito interessante. Vem comigo, ó. Joyce decide fazer um investimento com o objetivo de triplicar seu capital. Não me fala quanto que é o capital, por enquanto, né? Mas fala que ela quer triplicar o capital. Sabe-se que a aplicação ocorrerá em regime de juros simples, com taxa de 4% ao mês. Então já vou anotar essa informação. Taxa de 4% ao mês. Por quanto tempo, olha a pergunta aqui, ó. Por quanto tempo eu vou destacar a minha pergunta? Joyce deverá deixar seu dinheiro aplicado.
Li e anotei os dados, mas escapou uma informação muito importante. Triplicar seu capital. Olha só que interessante, ó. Esse tipo de exercício, ele não fala para você muito claramente quanto que vale o capital. Então olha o que eu vou fazer, olha o truque que eu vou usar. Eu vou chamar o meu capital de X. Eu não quero triplicar o capital, então o montante vai ser 3x. Eu não sei quanto que é o capital, mas eu sei que ele vai triplicar. Agora, cuidado, o x, nesse caso, não vai ser a nossa incógnita, hein? A pergunta do exercício é o tempo, tá bom? Então, lê, anota os dados e sempre que ele falar duplicar o capital, triplicar o capital ou reduzir o capital à metade, você chama o capital de x e chama o montante do que ele está falando. Se é para triplicar o capital, o montante é 3x. Se é para reduzir o capital à metade, então o montante seria x sobre 2, tá bom? Li e anotei os dados. Destaquei a pergunta. Por onde que eu começo? Pela pergunta. Nas fórmulas de juros simples, onde que tem a letra T do tempo? No J-CIT. Então, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Olha o tempo aqui, ó. Isso daqui é o que eu quero saber, é a minha incógnita. I é 4%. O C vale X, mas eu não sei quanto que vale os juros, ó. Não tenho a informação dos juros aqui. Então eu vou ter que buscar esses juros. Vamos lá. Montante, capital, mais juros. O montante vai precisar ser 3x, porque eu vou triplicar o capital. O capital vale X, mais os juros. O X vem para cá menos X, 3x menos x igual a juros, portanto juros vai valer 2x. Olha só que bacana, ó. Eu vou pegar esse 2x e vou colocar aqui no lugar de J, no lugar de juros. Então J vale 2x, capital vale x, a taxa 4% e o tempo é o que ele quer. X de um lado, x do outro e só tem multiplicação, eu posso cortar. É diferente daqui, ó. Por quê? Porque aqui tinha uma adição. Então, se tiver adição ou subtração, não posso cortar. Se for só multiplicação, x de um lado e x do outro, eu corto. Só sobrou 2 e aqui, quando não tem nada, vale 1. 4 sobre 100 dá para simplificar, ó. 4 dividido por 4 dá 1, 100 dividido por 4, 25. Esse 25 está no denominador. Quando eu passar para lá, ele vai passar multiplicando. 2 vezes 25 igual ao tempo. Portanto, o tempo deu 50 meses. Bacana esse tipo de exercício, hein? Vale muito a pena aprender. Muito legal. Sabe o que também é muito legal? O seu joinha, hein? Nossa senhora, não tem pra ninguém. Gente, é sério, seu like me ajuda demais. Então, se você estiver gostando da aula, deixa o seu like, me dá essa ajuda aí, eu tô precisando muito. Canal pequeno, você sabe como é que é, né? Todo like que você dá ajuda o YouTube a entregar para mais gente o meu conteúdo. Então, se você puder deixar o like, agradeço demais. Aproveita e se inscreve. Clica no botão de se inscrever com o sininho ativado. Estou aqui toda semana fazendo para você uma aula muito caprichada. Então, vale a pena você acompanhar o canal, tá bom? Gente, eu vou deixar vocês agora para tirar o print da lousa, mas por hoje é isso, tá? Fique com Deus e até a próxima.